Nestes 25 hectares de vinhedos, junto à barragem do Pedrógão, na sub-região da Vidigueira, os vinhos com marca do produtor têm uma história de poucos anos. Com adega própria no centro de Moura, desde os alvores do novo milénio, a Casa Francisco Nunes Garcia afirmou-se rapidamente como uma referência na região. No entanto, a relação de Francisco Fernandes Garcia com a terra e com os vinhos já vem de longe e surge quase como inevitável. Quando olho para os meus antepassados, não tenho nenhum antepassado que não tenha sido agricultor. Dentro daqueles que conheço, não tenho nenhum que não tenha sido. Portanto, o meu pai também é engenheiro agrónomo, eu e o meu irmão também fizemos agronomia e a verdade é que, pronto, enfim, sempre levámos a terra como enfim, como mais do que uma paixão, como uma segunda pele, se quisermos, a verdade é essa, uma maneira de estar mais do que. A cultura do vinho aparece como alternativa de negócio em meados dos anos 90. A verdade é que a partir de certa altura, portanto estamos a falar 94, 95, portanto começámos a ver que aquilo que eram as nossas produções, que eram fundamentalmente os cereais, o azeite em olival de sequeiro e a carne, portanto com o gado bovino sobretudo, que eram, enfim, que eram atividades que estavam a curto, médio prazo, nos pareceram que começavam a estar com problemas. Com o irmão António Maria, o produtor da Vidigueira avançou para a plantação de vinha nos últimos anos do século passado. O projeto foi pensado apenas para a produção de uvas tintas. É a primeira, enfim, como digo, sobretudo, ou também por essa tradição de produtores de matérias-primas, digamos assim, pensámos em ser produtores de uvas e sermos sócios de uma adega cooperativa, nomeadamente aqui da Vidigueira. A verdade é que, enfim, digamos assim, por vicissitudes da evolução dos mercados, nós plantámos só uvas tintas, porque, enfim, pareceu-nos que era aquilo que na altura começava a ter um interesse maior do que as uvas brancas, e isto quer dizer que, em relação à adega cooperativa da Vidigueira, que era sobretudo uvas brancas, acabámos por concluir que não seríamos, enfim, sócios naturais de produtores de uvas brancas, uma vez que só tínhamos uvas tintas. Os dois irmãos começaram por plantar 25 hectares de vinha e as primeiras vinificações foram feitas na adega de Herdade dos Machados, da Casa Agrícola Santo Jorge. Plantámos em 97, 25 hectares de vinha, todas tintas, portanto com as castas, enfim, digamos que relativamente, ou sobretudo as tradicionais da zona, portanto as trincadeiras, o aragonês, o alfocheiro, o alicante poché e um bocadinho de cabernet. A verdade é que escolhemos o encepamento não para, digamos, para grandes produções, mas logo, decididamente, como se viéssemos, como acabou por se verificar, a sermos nós a transformar as uvas em vinho. A partir de 2002, o produtor inicia a vinificação numa nova adega. Uma das preocupações da casa passa pela elaboração e armazenamento de vinhos em separado, de modo a preservar a qualidade do produto final. O irmão, António Maria. A mãe, Amália Garcia. O pai, Francisco Nunes Garcia. Os nomes de família também são as marcas, os nomes dos vinhos. A morte do irmão inspirou a produção do topo de gama da casa, enquanto o nome da mãe ficou ligado a um vinho irrepetível. Foi um vinho, enfim, que nós todos estamos convencidos que não vai haver nunca mais, que é um Alicante Poché com uma graduação altíssima, mas que essa graduação não resultou de uma sobrematuração. E nós achámos que era um vinho, portanto, que merecia tão bem ir para o mercado, pelo menos como uma curiosidade, e resolvi dar-lhe o nome da minha mãe, Amália Garcia. O produtor não projeta aumentar a área de vinhedos e tem boas razões para isso. Temos algumas castas que, inclusivamente, estão divididas já não propriamente pelas carreiras, mas por meias carreiras, digamos, e que são vindimadas em alturas diferentes. Tudo isto é possível com áreas relativamente pequenas. Ou seja, se eu tivesse uma área maior, eu não conseguia, porque é impossível. Portanto, anos como o ano de 2002, em que começa a chover no princípio de setembro, se ainda tivermos uma área, já
por exemplo, nesse ano, dos 25 hectares, tinha 18 hectares apanhados, né, assim, e então choveu no princípio de setembro, e eu pude esperar uma semana para, voltar, para ir apanhar o Cabernet. Foi o melhor Cabernet que apanhámos sempre, né, assim, exatamente. Mas, quando começou efetivamente a chover sem parar, foi no dia 13 de setembro, já tinha acabado. Se eu tivesse 85 hectares por apanhar, ou seja, tendo uma vinha de 100 hectares, eu não podia estar com isso, tinha que fazer como aos outros, né, assim, apanhar as uvas que ainda não estavam bem maduras e depois apanhar as outras podres, não há outra maneira. Como conseguiu o produtor, em meia dúzia de anos, fazer subir os proveitos da casa em mais de 40%, mantendo os mesmos 25 hectares de vinha? Ao contrário do que tem acontecido com a maior parte dos nossos colegas vitivinicultores, o que temos feito é subir os vinhos, o preço, não é assim? Portanto, mantemos a mesma quantidade e a verdade é que temos subido os preços. Isto, fazendo as contas, mantendo os preços ao baixo, como alguns infelizmente tiveram que fazer, nós hoje, em vez de temos uma receita bruta que corresponde em relação ao primeiro ano não a 25 hectares, mas mantendo os preços até 40 e tantos hectares, não é assim? Portanto, eu preferi e continuo a preferir ter uma capacidade de fazer o vinho o melhor possível do que ter que estar a fazer muito e sem conseguir ou perdendo capacidade de comandar a qualidade do vinho que faço. Em algumas parcelas de terrenos de herdade, a vinha produz em condições extremas. A vinha é extremamente generosa, a videira é extremamente generosa e, portanto, consegue ir a situações difíceis, extremamente difíceis, não é? Praticamente aqui não há sol e, portanto, quer dizer, a vinha responde em função dos bons ou maus tratos que nós lhe fazemos, não é? Por outro lado, se a tratarmos com alguma moderação, a resposta dela é que dá vinhos, de facto, muito concentrados, embora com um período de amadurecimento muito curto. Nestas circunstâncias, a decisão sobre o momento da vindima pode resultar em colheitas excepcionais ou em desastre. Aqui a data de vindima é definida com critério de, não digo de segundo, de minuto, mas de dia. Quer dizer, hoje está em condições ótimas de se poder fazer a colheita, amanhã pode ser demasiadamente tarde por uma sobrematuração excessiva e ontem pode ser demasiadamente cedo porque ainda tem alguma concentração em ácidos que pode ser indesejável. Em condições muito especiais, surgiu num dos últimos anos um vinho particular, uma colheita única e irrepetível, a que o produtor decidiu associar o nome da mãe. Há um vinho muito especial, o Amália Garcia, provavelmente irrepetível. Como é que esse vinho apareceu? Foi um vinho de Alicante Boucher, que teve a particularidade de ter um teor alcoólico acima da média, acima do que é normal, um teor alcoólico muito elevado, e que resultou não de uma sobrematuração, mas de uma maturação muito particular, muito especial, porque em determinada altura houve por condições climatéricas próprias, houve um calor excessivo que determinou um rebentamento da película, mas que determinou ainda uma certa riqueza em ácidos, porque esse calor excessivo que se fez notar foi tão repentino que não houve tempo de haver uma degradação desses ácidos gradual. E, portanto, o que é que acontece? Nós conseguimos fazer um vinho que, com um teor alcoólico elevado, tem em contrapartida um teor de ácidos que ofusca, esconde um pouco esse álcool que poderia ser desagradável à prova. Francisco Nunes Garcia só faz vinhos tintos. Que vinhos é que estão neste momento no mercado? Neste momento no mercado está o Convento da Tomina 2007 e o António Maria de 2006. Portanto, o Convento da Tomina tem praticamente todas as castas que estão aqui no encepamento, ou seja, Trincadeira, Aragonês, um pouco de Alforcheiro e também um pouco de Alicante Boucher. O António Maria é um vinho que resulta exclusivamente de Alicante Boucher e de Cabernet. Evidentemente com um tratamento mais requintado. O António Maria, tanto o Alicante Boucher como o Cabernet que são encaminhados para o António Maria têm um estágio em madeira de primeira utilização, o que não acontece no Convento da Tomina, que é um vinho sem qualquer tipo de estágio em madeira. Nós, do Convento da Tomina de 2007, temos cerca de 80 mil garrafas
enquanto que do António Maria de 2006 temos 3.500 garrafas. De cor rubi, este convento da Tonina tem nariz apelativo de frutos vermelhos, ligeiramente confitados, com leve nota de baunilha e resina. Boca de densidade média, com tato veludado e pronto a encantar. Vai bem com enchidos e deve ser apreciado a 17 graus. Entre o vinho da entrada e o topo de gama, surge um vinho com o nome do pai do produtor, que não aparece todos os anos. O Francisco Nunes Garcia é um estatuto também de qualidade superior, que resulta, evidentemente, do Cabernet, do Alicante Bouschet, mas também com um pouco das outras castas. É um vinho, se quiser, não de uma qualidade tão requintada como o António Maria, mas é um vinho também de qualidade superior. O que nós temos neste momento no mercado, enfim, praticamente na produção não temos já nenhum, mas ainda existe no mercado, é o de 2002. Este tinto alentejano tem aromas de esteva, anis e balsâmicos de boa madeira e também de ameixa. A boca é de excelente envergadura e os taninos irreverentes. Boa companhia para caça grossa, tem longa vida pela frente. Na Vidigueira, a tradição familiar promete bons vinhos para apreciar.